Bom dia a todos. Hoje trago-vos aqui o plano de melhorias que traçamos para as empresas de IT portuguesas. Este plano decorre da avaliação que fizemos em OPM3 e passando então ao primeiro slide. Neste primeiro slide eu trago as medidas que nós escolhemos para o governo, ou seja, para quem efetivamente define os processos da organização. Portanto, como medida inicial e que suporta todas as outras, entendemos que é importante que sejam definidas políticas que descrevam a standardização, a medida, o controlo e melhoria contínua dos processos de gestão de projetos e que esses processos sejam revistos regularmente para verificar se estão de acordo com as necessidades da organização. Portanto, escolhemos também como medidas que essas organizações sejam dotadas de recursos competentes em gestão de projetos, que sejam estabelecidos processos de gestão de competências para os gestores de projeto, que exista um strong sponsorship, que sejam incluídos objetivos estratégicos nos objetivos do projeto, que se conheçam os projetos de outros gestores de projeto, portanto, que entre gestores de projeto eles conheçam todos os projetos a decorrer ou projetos também já finalizados e que, portanto, aqui possa existir a adequação de recursos, portanto, que recursos possam estar em dois projetos ao mesmo tempo ou então poder aproveitar os tempos mais parados num determinado projeto para incluir esses recursos noutro projeto mais urgente. Portanto, conhecer todos os projetos da organização e, portanto, adequar os recursos a multiprojetos. Também que estas organizações adiram a técnicas de gestão de projetos, que capturem e partilhem as lições aprendidas dos projetos, que customizem a metodologia de gestão de projetos e que também seja estabelecida uma framework de gestão de projetos, políticas de gestão de projetos e que também exista um suporte executivo à gestão de projetos, portanto que os diretores apoiem a gestão de projetos, que exista um programa para gerir as mudanças estratégicas ao negócio e também estruturas de gestão de projetos organizacionais. Ainda com medidas do Governo, que exista sistemas de informação de gestão de projetos que sejam utilizados por todos e a utilização do capital intelectual. Passando às medidas de portfólio, escolhemos standardizar todos os processos de portfólio porque não encontramos boas cotações na avaliação que fizemos. Portanto, standardizar o processo de identificação de novos projetos para um portfólio, categorização desses novos projetos, avaliação, seleção, prioritização e balanceamento de portfólio. Também standardizar o processo que autoriza novos projetos para serem integrados num determinado portfólio e standardizar o processo de ajustes ao portfólio. Também como medidas de portfólio, standardizar os processos de reporte da performance do portfólio e também standardizar o processo do processo de gestão de mudanças no portfólio. Passando aos processos de iniciação, escolhemos melhorar, controlar e melhorar, medir, controlar e melhorar continuamente o processo para desenvolver os charters do projeto, porque encontramos uma boa cotação na avaliação que fizemos e, portanto, medir, controlar e melhorar uma vez que a standardização já foi atingida, standardizar o processo de identificação de stakeholders e medir o processo de identificação dos stakeholders. Como medidas de planeamento, escolhemos standardizar o processo do Plano Global de Gestão de Projeto, portanto, o Plano Global do Projeto escolhemos standardizar, medir, controlar e melhorar continuamente, porque a cotação que obtivemos na avaliação não foi muito razoável, portanto, fechar o ciclo, standardizar, medir, controlar e melhorar o processo do plano detalhado do projeto, standardizar a compilação de requisitos e medir o processo de compilação de requisitos. Standardizar e medir também o processo da criação da WBS do projeto e standardizar o processo de sequenciação de atividades e de medição do processo da sequenciação de atividades. Também escolhemos standardizar o processo de estimativas dos recursos para as atividades, da duração das atividades do projeto, estimativas de custos, de determinação
orçamental, medir o processo de determinação orçamental, standardizar o processo de planeamento da qualidade, do plano para desenvolver os recursos humanos do projeto e o processo para standardizar o processo de planeamento das comunicações ao longo do projeto, que vão existir ao longo do projeto, uma vez que são processos de planeamento. Medir o processo de planeamento das comunicações e standardizar todos os processos ligados ao risco que não atingiram boas cotações, nomeadamente o processo de planeamento da gestão do risco, a identificação de riscos, a qualificação e quantificação da análise de risco e o plano de resposta ao risco. Portanto, standardizar estes processos de gestão de risco. Passando à execução, monitorização e controlo. Escolhemos aqui fechar o ciclo passando pela standardização, medida, controlo e melhoria contínua do processo que fecha o planeamento e autoriza a execução do projeto. A standardização do processo Quality Assurance, a standardização de todos os processos ligados às equipas de projeto, aquisição de equipa de projeto, desenvolvimento de equipa de projeto e gestão da equipa de projeto. Escolhemos também standardizar o processo de gestão das expectativas dos stakeholders. Escolhemos melhorar o processo de monitorização e controlo do trabalho do projeto, nomeadamente de reporte de horas, de verificação se os processos se o planeamento está alinhado com o que está a ser executado, standardização do processo das mudanças estratégicas, medição desse processo, standardizar todos os processos ligados à verificação e controlo do âmbito, standardizar o processo de controlo do agendamento, standardizar o processo de controlo de custos, standardizar o processo de quality control de testes, standardizar o processo de report de performance do projeto. Ainda como medidas de execução, monitorização e controle, escolhemos também medir o processo de report de performance e standardizar o processo de monitorização e controle de riscos. Passando aos processos de fecho de projeto, escolhemos standardizar, medir, controlar e melhorar o processo de fecho de projeto ou o processo de fecho de fase do projeto. E foram estas medidas que escolhemos para as empresas de IT portuguesas. Muito obrigado e bom dia a todos.